Já pude assistir a nova obra Setembro 5 e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Setembro 5 vai contar a história de jornalistas que, ao cobrirem a Semana Olímpica, acabam presenciando um ato terrorista de palestinos contra israelenses. Afinal, será que eles conseguirão cobrir tal evento e os reféns serão soltos e tudo dará certo ao final ou não? Seguindo já essa enorme polêmica, de Setembro 5, com toda essa conversa e controvérsia em relação aos ataques de Palestina e Israel, a obra segmenta uma especulação narrativa, jornalística também, sobre o que teria acontecido nos bastidores, através de fatos, alguns dados, alguns segmentos de realidade, alguns documentos, sobre o que teria acontecido nos bastidores e desse jornal. Afinal, eram jornalistas esportivos que repentinamente estavam cobrindo um dos maiores crimes do mundo naquele momento. Mas será que isso foi adaptado fielmente? Será que a narrativa é essa mesma ou não? Já posso adiantar aqui que, independente de controvérsias, independente da questão Palestina e Israel, Setembro 5, jornalisticamente, de um ponto de vista de forma, é extremamente formulaico. É um filme que ele tenta parecer a isenção do jornalismo, como se o jornalismo realmente fosse preocupado com certas questões morais, éticas, e não fizesse certas coisas para audiência, E o filme em si também tem uma forma muito básica. É um filme que vai atuar nos bastidores de um jornal, ou seja, tudo ali vai ser filmado no clima mais claustrofóbico possível e em um nível em que você de fato enxerga o respirar dos personagens e aquele ritmo acelerado, como todos os filmes de jornal fazem. Spotlight faz isso, The Post faz isso, etc. Inúmeros filmes sobre jornais fazem as mesmas coisas aqui que Setembro 5 faz. E nada de absurdo acontece, nada de diferente ou uma inovação nessa forma acontece, é somente a mesma história sendo contada da mesma forma como já foi contada diversas outras vezes. Mesmo tudo sendo formulaico, e atuando nesses âmbitos iguais, diversas e diversas vezes, a obra tem essa história, essa narrativa, de um caso que de fato aconteceu, de um ataque terrorista, de terroristas palestinos que invadiram a sede olímpica, de uma das Olimpíadas e mataram e sequestraram pessoas, de Israel, pessoas judaicas, etc. E a obra vai tratar sobre essas questões, sobre o que é moralmente aceitável ou não, e condenando, obviamente, tudo que segmenta a narrativa. Aqui obtemos um senso, já abordando a questão jornalística, um senso de que aquele jornal é imparcial e que não faz as coisas por audiência, vários segmentos dos personagens de fato preocupados com aquela situação, quando na verdade tudo isso é algo extremamente romantizado. E claro, não há problema nenhum nisso, mas a obra tratar tudo aquilo como se fosse real é sim de fato um problema. Como se os jornalistas, de fato, não estivessem se importando com a audiência ou coisa do tipo, como eles estivessem se preocupando com a veracidade daquelas informações, quando sabemos que pelos bastidores reais tudo é diferente. Eles sim queriam audiência e estavam dispostos a filmar certos reféns sendo baleados ou coisas do tipo. Porém, tudo isso é extremamente dramatizado nesse longa. Aqui, o que se vende como factual, que supostamente está no cerne da obra, é uma mentira em si. Mas não somente por isso eu julgaria o filme ruim. Na verdade, muito pelo contrário, eu não acho de fato o longa ruim. Ele até tem uma história que se desenvolve em si. Tudo começa jornalisticamente, na verdade, bem apurado. Um leve som reparado no ar, Os personagens escutam um leve som no ar e eles imediatamente se perguntam se é algo importante ou não, falando que às vezes só foi um som que passou, um leve terremoto, talvez não tenha sido nada, etc. E com novos personagens chegando nessa rede jornalística e dizendo não, aparentemente foram tiros. E assim a investigação começa a se levantar e ser erguida
com um pouco que se faz muito. O que se faz em outras produções, com pouco, na final, um simples som de fundo, né, não seria nada em diversos filmes, aqui se faz a história. Aqui que tudo começa a se erguer a partir desse leve figmento, né, fragmento de realidade. E isso é bem interessante, como Setembro 5 usa dos fatos, né, das coisas pré-estabelecidas por essa narrativa, para se escalar cada vez mais, né? Começa com um som, depois vem registros de pessoas, depois vem denúncias para a polícia, depois vem ligações, depois aumentando, vai ganhando repercussão, vai de fato alçando novas pessoas e assim se constrói todo um aparato midiático em cima desse caso, né? Muito como é na realidade. E isso acaba por ser muito interessante. Setembro 5 de fato sabe trazer a ótica jornalística, que é diferente de fato do fazer jornalístico, tem uma grande diferença, que o fazer jornalístico eu acho que Setembro 5 não sabe fazer em si, mas a ótica jornalística tá ali, o filme imprime isso e consegue imprimir, como tantas outras obras já imprimiram. Não é algo excepcional, mas é muito bem feito dado o seu contexto, dado as singelas investigações que são feitas para chegar no ato em si, né, esse ato terrorista. Querendo ou não, o filme é muito bem construído. Todos os personagens têm sua importância, como num jornal mesmo. Cada um exerce sua função de repórter, diretor de programa, assistente, tradutor, etc. E o filme segue isso muito bem. Essa rede norte-americana de notícias está tentando traduzir tudo ali o máximo possível para os seus espectadores. E isso acaba numa série de revelações para o espectador também. O espectador acaba tendo uma história, entre aspas, mastigada, mas que é compreensível dentro dos limites. Claro que a história é mastigada. Ela está sendo informada literalmente para nós. Então a exposição nesse filme eu diria que é um dos principais fatores para eu ter gostado. Porque ela é consciente, mas ela não deixa tudo no ar. Nada fica muito claro ao final sobre o que vai acontecer posteriormente a essa história, ou certas coisas no enredo. E isso tá muito bem, porque Setembro 5 só vai tratar apenas, como o nome já diz, de um dia desse ato terrorista, sem saber sem saber o que sucede, né, tal ato. Então acaba por ser interessante como o filme trabalha, né, nesse período de 24 horas quase, em que tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, que essa tensão constantemente paira no ar e que você não sabe o que vai acontecer com os reféns ou onde vai dar essa história, principalmente do ponto de vista jornalístico. Os atores também conseguem imprimir suas caricaturas de jornalistas, afinal eles não parecem necessariamente fidedignos ao fazer o jornalístico, mas eles conseguem de fato imprimir uma suposição, né? E nada precisa ser de fato verossímil. Os atores que interpretam os jornalistas são muito bem feitos, eu diria. Eles conseguem ter os seus trejeitos baseados numa caricatura e imprimem isso bem, né? Tem certos segmentos em que eles querem audiência mesmo, e tudo bem, e tem certos segmentos que eles preservam a vida das vítimas, etc. E isso acaba por ser interessante, mesmo que totalmente fora da realidade, porque traz uma ótica mais humana, né? Traz uma contemplação humana do fazer jornalístico que pode ser interessante ao filme, apesar de eu considerar que está um pouco fora do verossímil que o filme quer imprimir a todo instante. Ao chegar no final, eu de fato achei em Setembro 5, em certas instâncias, interessante, como eu já estava dizendo. Ele consegue imprimir atuações que convencem por uma visão mais humana, mas menos realista, menos factual, mas mais humana, e que comovem o espectador ou podem o comover. E ele também consegue, através dessa direção que não é nada inventiva, mais funcional, trazer aquela tensão do que é um jornal, daquela constante perseguição das notícias e nesse clima claustrofóbico, né? Todos estão numa sala fechada, apurando informações, etc., falando com pessoas no telefone, etc., como de fato é nessas corporações jornalísticas, e que o filme consegue imprimir bem. Mesmo assim, não diria que é nada incrível, nada que não tenha já sido feito, e o filme parte dessas visões
e consegue ser o que já foi feito várias vezes, mas um bem fazer. De fato não é nada extraordinário, mas não é nada rígido, calcado numa realidade fria, etc. O filme sabe se conduzir, principalmente através dessa direção, que apesar de não ser incrível, consegue imprimir esse traço que o filme tanto procura. Ao final, como eu já estava dizendo, eu gostei de Setembro 5. Não achei nada demais, mas também não é o pior filme do mundo. Para Setembro 5, eu vou colocar aqui uma nota 5,5 de 10. É um filme acima da média, eu considero acima da média, e eu gostei de fato do filme. Eu achei que ele teve seus erros, né? Principalmente nesse sentido de ser tudo formulaico. O filme não sai e nem pretende sair dessa estrutura, dessa vitimização também, dessa ótica humana sobre o jornalismo, mas ele consegue imprimir o seu senso de claustrofobia muito bem. Seus personagens são caricatos, mas eles têm uma essência humana também que eu gostei. Tudo nesse filme parte de um pressuposto, né, de uma ótica jornalística construída no senso popular, mas que funcionou ao final, principalmente por conta dessa direção que preserva esse clima, né, de tensão constante que o filme leva. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!